A Xiaomi lançou o Xiaomi Mi A3 agora em 2019 e todo mundo tá falando que ele veio com um downgrade na sua tela. Será que isso é realmente verdade? Nesse vídeo eu vou te falar a respeito dessa mudança que a Xiaomi trouxe no Xiaomi Mi A3 em questão da tela e se foi mesmo um downgrade bem pensado ou não em questão de usabilidade para o seu usuário final e se isso mesmo vale a pena ou não na hora da sua compra. Antes de começar, meu nome é Luan, eu trago conteúdo de tecnologia aqui no canal e não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação que fica logo aqui embaixo. Vamos começando primeiramente falando a respeito da tela do Mi A2, que é o seu antecessor. O Xiaomi Mi A2 ele tinha uma tela IPS Full HD+, com uma tecnologia da marca Tianma. É mais ou menos assim que se escreve, vou deixar passando aqui na tela. E muitas pessoas tiveram problemas com essa marca de tela. Eles tiveram muita retenção de imagem, como aconteceu no Redmi Note 5, e muitas pessoas não gostavam tanto das cores que essa tela trazia. E também todo mundo já sabe que tá nesse mundo da Xiaomi que as telas dessa marca não são de boa qualidade. Infelizmente, esse é um ponto a se pagar no momento de você adquirir um smartphone da Xiaomi, porque você tira um pouco do valor do smartphone, você paga mais barato, mas em questão você leva um pouco a menos nessa questão. É claro que hoje em dia está mudando isso. A Xiaomi pensou nesse smartphone novo da Mi A3 e nesse vídeo eu vou te mostrar mais ou menos o que ela pensou na hora de estar fazendo isso, na hora de trocar a tela IPS da Tianma por uma Samsung AMOLED HD. As telas IPS implantadas em smartphone hoje, no momento, não tem como você colocar o sensor de digitais embaixo da tela nela no momento. Infelizmente, isso só é possível nas telas AMOLED e esse foi um dos pontos para a Xiaomi trazer essa tela AMOLED nesse smartphone. A Xiaomi pensou da seguinte maneira: é melhor a gente fornecer uma tela de boa qualidade com uma resolução um pouco inferior do que uma tela com má qualidade e uma resolução superior e colocar o sensor embaixo da tela, que é a tendência agora do momento. E lembrando que a tela AMOLED ela tem uma cor muito mais viva e não tão chapada igual nas telas IPS, principalmente da marca Tianma que vinha nos smartphones da Xiaomi anteriormente, o Mi A2. E não é só isso, a tela AMOLED ela também gasta muito menos bateria e se você utilizar temas mais escuros como aqueles novos que estão vindo no Android, o tema Dark, no Dark Mode, por exemplo, você consegue economizar muito mais energia, porque, por exemplo, eu vou ativar aqui a tela para vocês terem uma noção. Se por acaso essa parte de cima aqui da tela, daqui para cima estiver preta e daqui para baixo estiver escrito e colorido, etc., a parte de cima ela fica desligada, ela não fica acesa como nos smartphones com tela IPS. Então isso acaba economizando energia quando você não tem uma tela totalmente colorida. Então muitas pessoas que têm a tela AMOLED costumam usar papéis de parede escuro para trazer mais economia de bateria para o seu smartphone no dia a dia e assim dar um gás a mais na bateria do seu smartphone. Isso infelizmente não consegue ser feito na tela IPS por conta da sua tecnologia ser um pouquinho diferente. A única contrapartida aqui no smartphone é a seguinte: a tela AMOLED, no caso com o tempo, ela vai acontecer o burn-in, que seria aquela marca que tem nos smartphones com tela AMOLED. Isso é inevitável porque é por conta de células vivas que é feita a tela e com o tempo elas vão se desgastando. E por exemplo aqui na parte de cima, onde ficam aqueles símbolos da operadora ou coisa do tipo que nunca saem, ficam diretamente sempre ali no mesmo lugar, é onde mais acontece o burn-in. Isso daí é inevitável, galera. Se você for comprar um smartphone com tela AMOLED, você tem que ter ciência disso, que vai acontecer uma hora ou outra. O único conselho que eu te dou é: usa um brilho um pouco mais baixo e tenta não deixar o smartphone ligado diretamente se você não estiver utilizando. É a única coisa que eu posso te passar, consequentemente. É claro que vai ter gente que vai falar: eu tenho há 2 anos meu smartphone e nunca tive burn-in. Acontece, não é em todos os smartphones que acontece, mas já é meio que programado isso acontecer em telas AMOLED. Então, se você for comprar um smartphone com tela AMOLED, saiba disso antes de estar adquirindo ele. E falando um pouquinho a respeito da tela do Xiaomi Mi A3, para não fugir do assunto, a Xiaomi ela implementou a tela HD aqui nesse smartphone e o que eu posso te dizer é que a qualidade da tela é muito boa, ela é da Samsung e você não vai conseguir ver os pixels na tela do smartphone. Claro que se você for um usuário muito detalhista que fica olhando a tela bem de pertinho, você vai conseguir ver alguma coisinha ou outra, mas no dia a dia, no seu uso geral, você não vai ter dor de cabeça na hora de usar o seu smartphone, porque você não vai perceber essa diferença da tela Full HD e HD, a não ser que você coloque ela lado a lado, um smartphone do outro, para estar comparando e ficar bem olhando bem de perto e você conseguir ver alguma diferença. É claro que por ter uma tela HD, na hora de você usar para jogos do smartphone, ela tem menos pixels para ser renderizado, e isso dá um fôlego a mais na hora de você jogar os seus jogos, dando mais fluidez na hora do game e principalmente para games futuros. Se você for jogar um jogo daqui 2, 3 anos, ele vai conseguir rodar bem melhor com esse processador nessa tela HD do que se ele fosse rodar numa tela Full HD+. Então essa treta aí que a Xiaomi deu um downgrade aí é meio que história balela aí do pessoal, porque ela pensou na qualidade dos seus produtos nesse momento. É claro que o smartphone ele custa muito pouco por tudo que ele tem, então ela tinha que dar um downgrade de alguma coisa, que seria a resolução, que praticamente muitas pessoas nem percebem. Muitas pessoas compram um iPhone XR aí com tela HD, pagam 5, 6 mil e nem ligam para isso. Então se você vai pagar R$1.200, R$1.400 nesse aqui, com tela HD e tudo que ele tem a fornecer para você, principalmente esse design lindo aqui na parte de trás, você está pagando muito bem e o smartphone não vai te decepcionar em momento algum. Se gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo, segue nas redes sociais que estão passando aí na tela e muito obrigado por ter assistido, eu espero ter te ajudado
tirado suas dúvidas. Tchau!